Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. O episódio de hoje é sobre programas de recebimento para animais em confinamento. É um assunto que muito pouca gente fala, mas eu vou mostrar para vocês que os nutricionistas do Brasil estão usando muitos programas de recebimento antes de iniciar a adaptação dos animais, propriamente dita, a dietas de alto concentrado. Bom, em primeiro lugar, eu quero definir para vocês o que é um programa de recebimento. É sempre muito bom lembrar que o boi, os ruminantes, evoluíram comendo capim. Os ruminantes não evoluíram comendo grãos. E aí, quando mudamos o ambiente em que eles estão submetidos, por exemplo, o animal está lá no pasto, viveu a vida inteira no pasto, na cria e na recria, e aí na fase de terminação ele é transportado para um confinamento. Ocorre uma mudança de ambiente e muitas vezes esse animal viaja muito tempo de caminhão, tem, né, uma viagem muito longa até o destino, até o confinamento. Esse animal perde água, esse animal chega no confinamento com fome. Muitas vezes esse animal nunca teve ou não comeu ração no coxo, lambeu só sal no coxo, ele precisa identificar onde está o coxo. Então esse programa de recebimento é a fase antes da adaptação. A gente falou aqui eu falo sempre sobre isso. Falamos diversas vezes aqui no canal de Ruminologia sobre o período de adaptação, que deve ser no mínimo 14 dias, para o animal desenvolver bem a microbiota e as papilas. Esse programa de recebimento que eu tô falando hoje é exatamente anterior à adaptação. Tá certo? E aí, definido o que é o programa de recebimento, e já já a gente vai colocar literalmente nome nos bois, qual o objetivo de um programa de recebimento? É preparar o animal para o início da adaptação. Ninguém quer que o animal, né, ou que seu lote de animais inicie o período de adaptação, por exemplo, com fome. Por quê? Porque se o animal iniciar o período de adaptação com fome, pode ser que mesmo a primeira dieta de adaptação, que tem baixa energia, essa dieta pode ser perigosa e pode causar problemas de distúrbios digestivos como acidose. Por quê? Porque o animal com fome ele vai comer muito mais rápido, ou seja, a quantidade de substrato que vai chegar no meio ruminal no intervalo mais curto de tempo vai ser maior. Ou seja, o animal come muito no intervalo aí bem curto e aí sem o desenvolvimento adequado de papilas e sem a microbiota também bem adaptada, pode ocorrer acúmulo excessivo de ácidos graxos de cadeia curta no meio ruminal, pH baixar e levar a todas as consequências de acidificação que a gente fala sempre por aqui, que tenho certeza que muitos de vocês já sabem. Bacana? Bom, outra coisa que ninguém quer é o animal também com muita sede, né? Começar esse período de adaptação com muita sede. Então, o programa de recebimento é para aquele animal que, né, chegou estressado, porque viajar de caminhão em pé muito tempo não é legal. Então, o programa de recebimento serve para que esse animal chegar lá, ele toma água, ele mata a sede, ele mata a fome com um alimento que lhe é peculiar, e já já eu vou falar disso, tá? Que tipo de alimentação se fornece num programa de recebimento, tá? Tem que ser uma alimentação que é peculiar ou familiar àquele lote de animais. Então ele vai mudar de ambiente, ele já está mudando de casa, lembra disso? Você está mudando aquele lote de animais de casa, você está trazendo eles de uma fazenda para outra ou do pasto para o confinamento. Ou seja, o ambiente que ele viveu a vida inteira mudou. Você vai promover também no mesmo dia uma mudança de alimento, o que proporciona mudanças fisiológicas. Não seria o mais adequado nem o mais inteligente a se fazer. Então, o objetivo do programa de recebimento é aclimatar o animal ao sistema de produção, que agora passa a ser o confinamento.
é fazer uma aclimatação. Então deixa o animal identificar onde que está o bebedouro, aonde ele toma água, deixa ele matar sede, deixa o animal identificar onde está o coxo, para ele matar a fome, com uma comida de novo que lhe é peculiar. Aí você já começa a imaginar que no programa de recebimento a maior proporção da dieta é composta por ingredientes volumosos. Sim, legal, é isso mesmo. Tá certo? Outra coisa que é legal também do programa de recebimento é que começa-se a estabelecer a estrutura social daquele lote. Muitas vezes, mesmo que os animais vivessem na mesma fazenda, eles não pertenciam aos mesmos lotes ou vieram de fazendas diferentes, tá certo? E aí, chegou no confinamento, ocorre o processamento, ou seja, a pesagem dos animais, vacinação e tudo mais, todo o processo aí de chegada que é adotado nos confinamentos, e aí os animais são enviados para a baia ou para piquetes de recebimento. Então, de novo, mata a fome, mata a sede e inicia-se um processo de estabelecimento da estrutura social da baia, ou seja, quem é dominante, quem é dominado, e também um processo de recuperação do sistema imune. Tá certo? Porque pensa comigo, se iniciarmos o período de adaptação sem um programa de recebimento, pode dar certo? Óbvio que pode. Se os animais não têm fome, não têm sede, viajaram muito pouco tempo, o sistema imune não está debilitado, obviamente que vai muito do gerente do confinamento identificar isso nos lotes e aí promover esse lote diretamente para o início da adaptação. Isso pode ocorrer? Óbvio que pode ocorrer, tá certo? O programa de recebimento não é mandatório, ele não é obrigatório, tá? Ele é facultativo, mas o gerente da operação do confinamento deve avaliar lote a lote, principalmente se o animal está debilitado, fome, sede, foi identificado todos esses sintomas, o programa de recebimento é a melhor saída. Não é perda de tempo, é investimento. Tá certo? Ou seja, o animal vai se recuperar bem, vai começar a estabelecer estrutura social e aí quando ele chegar no dia 1 da adaptação, ele não vai com tanta sede ao pote, ele não come de forma agressiva no coxo, as disputas de coxo vão diminuir, tá certo? Ele vai estar com o sistema imune bem fortalecido, caso contrário, qualquer caso de baixo pH pode inflamar o rumen e disparar marcador inflamatório, e para animal que já está inflamado isso pode ser pior. O animal pode não voltar mais no coxo, ou pode demorar muito mais para atingir o consumo de matéria seca desejado, tá certo? Então o programa de recebimento ele tem esse objetivo, preparar os animais para início de um protocolo de adaptação. Muito legal. Que tipos de programa de recebimento os nutricionistas do Brasil praticam? No último levantamento que fizemos com os nutricionistas de bovinos confinados, a gente fez essa pergunta. Você utiliza algum tipo de programa de recebimento? Quem respondeu sim, disse qual programa utilizava. E aí, 44% dos nutricionistas manda os animais para a baia e fornece durante o programa, durante o tempo nesse programa de recebimento, uma dieta à base de concentrado mais volumoso. Tá certo? E a composição dessa dieta é como se fosse uma dieta dita hoje em dia, uma dieta de sequestro. Tá certo? Então, essa dieta aí que 44% dos nutricionistas fazem no programa de recebimento é uma dieta de sequestro, alta em volumoso, ou simplesmente a dieta de adaptação 1, a primeira dieta de adaptação 1, só que com feno no fundo da baia. Legal? Então no programa de recebimento já se entrega no coxo a dieta de adaptação com feno no fundo da baia, para, de novo, os animais terem o contato com um tipo de alimentação que lhe é peculiar, que lhe é familiar. Então, por mais que tenha lá concentrado no coxo, ele vai preferir, a priori, comer o feno no fundo da baia, daqui a pouco vai acabar o feno, naquele dia acaba o feno, ele vai para o coxo,
e então vai se retirando, né? Vai se fornecendo cada vez menos feno no fundo da baia, até os animais estarem chegando todos, né, no coxo, e aí sim inicia-se o período de adaptação. Quero ressaltar aqui que se você escolher colocar feno no fundo da baia e fornecer a dieta de adaptação logo no programa de recebimento, esse tempo não vale como adaptação, tá? Ah, ficou 3, 4 dias no programa de recebimento, então eu vou tirar esses 3, 4 dias do tempo da adaptação 1. Não vale, tá certo? Então é bom deixar isso claro, porque a fase de recebimento do programa de recebimento é uma, a fase de adaptação é outra. Legal? Muito bem. 31% dos nutricionistas responderam que utilizam um programa de recebimento composto de pasto mais concentrado. Esse é o meu preferido. Ou seja, mas muitas vezes não é possível fazer esse programa de recebimento, porque demanda que você tenha um piquete de pasto para receber os animais. Então os animais chegam no confinamento, existem operações de confinamento que tem aqueles piquetões, né, uns espaços grandes de pasto, processa os animais que vão para determinada baia e coloca esses animais nesse piquete. Nesse piquete tem coxo que você coloca lá. A minha recomendação é que você coloque o concentrado que já vai ser fornecido no confinamento. Obviamente o concentrado sem a fração volumosa. Tá certo? Então, o pasto mais concentrado, que 31% dos nutricionistas recomendam, é isso. Um piquete grandão, com pasto, com capim para os animais comerem. Lembra? Que tem que ter uma parte da comida que é peculiar aos animais. Então, o bicho passou a vida inteira no pasto, então você coloca ele no piquete de pasto, depois do processamento, peso, vacina, ultrassom, o que for. Ele vai lá para esse piquete, e aí nesse piquete, além do pasto, vai ter um coxo, onde vai haver a oferta do concentrado que vai ser fornecido na dieta de adaptação no confinamento. De novo, concentrado sem a fração volumosa. Bacana? Muito legal. 14% dos nutricionistas fornecem na própria baia do confinamento apenas o volumoso. Por exemplo, silagem de milho. Silagem de milho é disparado o volumoso mais utilizado nos confinamentos do país. Tá ok? E aí, o que acontece? Muito confinamento que vai fazer o programa de recebimento oferece, lá processa de novo, vacina, faz lá as baias e manda os animais para as baias. E aí, no período de recebimento, ou durante o programa de recebimento, é ofertado apenas silagem de milho no coxo. Também pode ser feito, eu gosto muito desse programa. Bacana, pessoal. Apenas 3% dos nutricionistas não usam nenhum programa de recebimento. No primeiro levantamento que a gente fez com os nutricionistas, em 2009, apenas 30% dos nutricionistas usava algum programa de recebimento. Hoje 97% usa algum programa de recebimento. Bacana? Acho que a gente definiu bem o que é o programa de recebimento, qual o objetivo e os tipos de programa de recebimento praticados pelos nutricionistas do país. E aí vocês devem estar perguntando, e eu coloquei aqui, né? Aqui na tela para vocês, quem está no Spotify pode assistir no YouTube, mas de qualquer forma eu vou contar para vocês aqui os valores, né? Que vocês devem estar se perguntando. Qual a duração média hoje no Brasil de um programa de recebimento? Duração média, tá? Fornecida pelos nutricionistas que nós entrevistamos. 9,7 dias, ou seja, de 9 a 10 dias, tá certo? Sendo que o mais comum é 3 dias, tá? A moda, né, na verdade, né, é de 3 dias, ou seja, tem nutricionista que deixa muito mais de 10 dias num programa de recebimento, na média aí 9,7 dias, mas o mais comum é deixar os animais 3 dias. Eu gosto muito de deixar os animais no mínimo 3 dias, porque eu não acredito que em menos de 3 dias, animais que foram, vamos dizer assim, diagnosticados, aptos a entrar num programa de recebimento, eu não acredito que em menos de 3 dias eles matem fome, matem sede, comecem a estabelecer uma estrutura social, tá certo? Tenham tempo, entre aspas, de respirar, né? O bicho chegou, tá estressado, pô, dá uns 3 dias para ele respirar, abaixar um pouco a pressão, comer, se hidratar, para aí então começar o seu protocolo de adaptação. Legal? E aí, o programa de recebimento em si, vocês devem estar se perguntando, né? Tá, ok, beleza. Esse programa de recebimento em si tem algum efeito
em termos produtivos lá na frente para o animal? Olha só. A gente fez um estudo em que não era bem um programa de recebimento, mas a gente trabalhou com diferentes status nutricionais dos animais antes de começar o período de adaptação, tá certo? Na própria baia do confinamento. Então a gente tinha lá animais que comiam só feno no coxo, que era o tratamento controle, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? A gente tinha um outro tratamento que tinha a mesma dieta, era o tratamento controle, só que com a oferta de feno restrita a 1,4 do peso vivo, por isso o nome do tratamento de restrição, tá? E a gente tinha um terceiro tratamento que comia o mesmo feno, só que era ofertado também, comia o feno à vontade, só que era ofertado uma fórmula, né, de ingredientes concentrados a 0,5% do peso vivo de suplementação. Tá certo? Então os animais ficaram durante esse período aí pré-confinamento, ou durante esse programa de recebimento, por 32 dias. Tá certo? A gente expôs os animais por 32 dias a esses tratamentos. E aí depois iniciamos o período de adaptação. Tá certo? Nesse caso desse experimento, a gente não travou o período de adaptação. A gente deixou cada baia evoluir o consumo e aí nós íamos transitando de dieta em dieta até chegar na dieta de terminação. Ou seja, os dias para adaptar foi mais uma variável resposta que a gente analisou. Ou seja, mesmo comendo concentrado antes de iniciar o período de adaptação, os animais do tratamento lá com 0,5% do peso vivo de suplementação demoraram o mesmo tempo para se adaptar, para atingir o consumo desejado do que animais que estavam restritos ou animais de tratamento controle. Para quem está no YouTube, eu estou mostrando a tabela, tá? Ou seja, e esse tempo foi de 14 dias, no mínimo. A gente, quando conduziu esse experimento, já tinha toda a série de experimentos de adaptação conduzida, né, e publicada, inclusive, né? E aí o meu aluno de doutorado na época, quando ele me mostrou esse dado, eu falei, não é possível. Não é possível que a gente deixou o período de adaptação aberto e a média deu 14 dias, né? No mínimo 14 dias. Legal? Então, ou seja, descontando o programa de recebimento, não dá para adaptar animais, independente do background nutricional, em menos de 14 dias. Legal? Outra coisa que a gente viu o efeito é o seguinte: lá no peso de carcaça, vamos olhar o peso final e o peso de carcaça. Animais que comeram concentrado, ou seja, que estavam no programa de recebimento, né, nessa fase anterior à adaptação, que comeram concentrado, eles apresentaram um peso vivo final e também um peso de carcaça maior que os animais de tratamento controle. Tá certo? Os animais que estavam restritos e que não tinham comido concentrado, né, que, né, só estavam restritos lá 1,4 de feno, também apresentaram maior peso vivo final e maior peso de carcaça em relação aos animais controle. Ou seja, os animais que estavam restritos provavelmente tiveram um ganho compensatório, tá certo? E os animais que consumiram concentrado antes aí do período de adaptação, foi o incremento energético antes, né, de entrar propriamente dito nas dietas mais energéticas que promoveu, né, esse maior peso de carcaça e maior peso final. No entanto, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: os animais que comiam concentrado antes de entrar, né, ou seja, no programa de recebimento, antes de entrar na adaptação, eles se adaptaram muito melhor à dieta que foi fornecida no confinamento do que aqueles que estavam restritos e outros que estavam no controle. Quero que vocês olhem na terceira linha: tempo de pH abaixo de 5,6 durante a adaptação. Ou seja, depois do programa de recebimento. Teve o programa de recebimento, onde os tratamentos foram aplicados, e aí começou o protocolo de adaptação, todo mundo comendo a mesma dieta. E aí, olha só, tempo de pH abaixo de 5,6. Animais que comeram concentrado antes do programa de adaptação significativamente
apresentaram menor tempo de pH abaixo de 5,6, comendo mais matéria seca. Olha lá na primeira linha. Os animais tiveram maior consumo de matéria seca durante a adaptação e passaram, na verdade, né, menor tempo com o pH abaixo de 5,6. Tá certo? Em contrapartida, olha só os animais que estavam restritos, né, com fome, né, que entraram no confinamento com fome. Tá certo? Olha só o que eles fizeram. Eles passaram o dobro do tempo, praticamente, com pH abaixo de 5,6. Tá certo? E selecionaram mais partículas longas, ou seja, o pH caiu, eles sentiram a necessidade de fibra. Selecionaram a favor de partículas longas, ou seja, desbalancearam a dieta. Selecionaram mais partículas longas e deixaram de comer partículas menores, que são as partículas do concentrado. Tá ok? Ou seja, o ambiente ruminal dos animais que estavam restritos não foi legal. Tá? Isso pode ser visto na última linha aqui dessa tabela, na degradabilidade ruminal do amido. O animal que comia concentrado antes de iniciar o período de adaptação, ou seja, que comia concentrado nesse programa de recebimento, ele apresentou durante a adaptação uma degradabilidade ruminal do amido muito maior, quando comparado com o animal que estava restrito. Ou seja, o ato de no programa de recebimento você fornecer concentrado, principalmente o concentrado que vai ser fornecido durante a adaptação, durante o período de confinamento, pode impactar de forma significativa a saúde dos animais durante o período de adaptação. Estou mostrando aqui para vocês, 0,5% do peso vivo aumentou o consumo de matéria seca durante a adaptação, mesmo com consumo maior, mesmo com mais substrato entrando no meio ruminal. O pH do rumen permaneceu por mais tempo mais alto, ou seja, fora da zona do abaixo de 5,6. Degradabilidade do amido aumentou no rumen. Isso é um sinal que, né, o amido está degradando, está produzindo ácido porque está degradando o amido e o pH não cai. Como que se explica isso? Explica porque o fornecimento de concentrado antes da fase de adaptação promoveu um desenvolvimento de papilas que, quando iniciou o período de adaptação, as papilas já estavam, vamos dizer assim, com metade do caminho andado no seu desenvolvimento para ser capaz de retirar os ácidos lá de dentro. Isso muda completamente o comportamento do animal durante a adaptação. Olha só os animais que consumiram concentrado. Seleção de partículas longas aqui, eu estou marcando 0,98, né? Esse é um índice que o valor 1 significa que não teve seleção nenhuma, né? Então, se a gente comparar aqui a seleção de partículas longas, quem comeu concentrado antes da entrada no confinamento, selecionou aí um pouquinho, né? Selecionou um pouquinho contra partículas longas durante a adaptação. Mas olha quem estava restrito, 1,21. Selecionou muito a favor, né? Você comeu muito mais partículas longas do que deveria. Tá certo? Então, mesmo o comportamento ingestivo dos animais são modificados com base no que você fez no seu programa de recebimento. Muito bacana, na verdade? Então, resumindo o que a gente disse hoje sobre programa de recebimento, esse é um programa para aclimatar os animais para o início da adaptação e, consequentemente, da terminação em confinamento. O programa de recebimento é legal para matar fome, matar sede, recuperar a imunidade, começar a estabelecer estrutura social, tá certo? E lembrando que o legal é fornecer duas coisas em termos de alimentação durante o programa de recebimento. Fornecer um ingrediente que é peculiar aos animais, ou seja, fornecer volumoso, ou mesmo pasto, como eu disse, eu gosto muito do programa de recebimento do pasto com piquete, num piquete, com coxo para colocar concentrado, tá certo? Então fornecer uma dieta alta em volumoso e não deixar de fornecer o concentrado que vai ser fornecido na fase de adaptação, exatamente já para iniciar um pouco esse desenvolvimento de papilas, tá? Para quando você colocar a dieta de adaptação 1 no coxo ou simplesmente a dieta de adaptação, o animal ele tenha menos variação de pH ruminal. E aí o que vai acontecer, né, pessoal, durante a adaptação? Durante a adaptação, se der tudo certo, o consumo só sobe, o consumo só vai subindo.
dia após dia. Tá ok? O que determina o consumo subir dia após dia? O animal comeu o que você colocou no coxo. Então, se não tiver maiores variações de pH ruminal, ou seja, tudo que o animal come, fermenta, produz ácido, mas esse ácido é prontamente absorvido pelas papilas, o pH ruminal não cai. Se o pH ruminal não cai, o animal se sente super bem e ele continua subindo o consumo, querendo cada vez mais, até atingir o ponto que você deseja. Legal? Se não tiver um bom programa de recebimento e o animal chegar com fome ou comer muito rápido nos primeiros dias, o que vai acontecer? O pH ruminal cai. Se ficar muito tempo abaixo de 5,6 e 300 minutos, como eu estou mostrando aqui para os animais restritos, já é muito tempo, vai ativar o quimiorreceptor lá da parede do rumen. Esses quimiorreceptores mandam uma mensagem para o sistema nervoso central e fala assim: para de comer. Reduz o consumo, que a gente precisa equilibrar a produção e absorção de ácidos graxos de cadeia curta no rumen. Bacana? Então, obviamente que o programa de recebimento não é obrigatório, como eu disse, mas dependendo do lote que você receber no confinamento, o programa de recebimento pode fazer total diferença durante a fase de adaptação. E aí, obviamente, se a fase de adaptação foi bem feita, a sua terminação vai ser um sucesso e os animais vão ser abatidos com o peso e com o desempenho que você planejou lá no início do confinamento. Muito legal. Chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal de Rumenologia. Se você quiser saber mais informações sobre os programas de recebimento, você pode acessar o meu Instagram, @DaniloMilen. Também tem muita informação no Instagram do @Rumenologia. E também agora temos um site, o rumenologia.com.br, que você pode simplesmente digitar no seu navegador ou apontar a câmera do seu celular, para quem está assistindo no YouTube, escanear aqui esse QR Code, que você vai ser direcionado para o nosso site, onde tem informações sobre o programa de nutrição de precisão, o qual já é um sucesso, tá? Estamos com vagas esgotadas no momento, mas sempre avisamos por lá quando novas turmas forem abertas e novas vagas estiverem disponíveis. Escaneia o QR Code, entra lá no nosso site, se cadastra, que você vai ser um dos primeiros a ser avisado quando novas turmas forem abertas no programa de nutrição de precisão. Valeu? Se tiver qualquer dúvida sobre programas de recebimento, pode deixar sua pergunta no YouTube, que vai ser um prazer interagir com você. Um grande abraço e bons estudos.